Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a possibilidade ventilada de Eduardo Vargas ser reforço do Internacional. Isso vai acontecer? O empresário do jogador se manifestou e o Inter de uma certa forma também, mas a notícia para quem quer ver Eduardo Vargas jogando no Inter parece que não é tão boa assim. Gabriel Mercado fica de fora do treino e deve preocupar mais do que o esperado no Internacional, que renovou o contrato de Enzo Bisotto, filho de Fernandão, por mais 2 anos. Conto tudo isso depois na vinheta. E gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando justamente sobre o chileno Eduardo Vargas, atacante, 33 anos de idade, atualmente no Atlético Mineiro. Não tá refrescado de quem é Eduardo Vargas ainda, né? Jogador que se destacou muito pela Laú, né, do Chile, foi comprado pelo Grêmio em 2013, depois passou por outros clubes, né? Chegou a jogar no Tigres do México. Enfim, é um cara bastante rodado, né? Chegou ao Atlético Mineiro, passou por Napoli, por Valência, por Hoffenheim e está no Atlético desde 2020. Essa informação surgiu no domingo, né? Onde o empresário do jogador confirma que o Inter teria sondado a situação dele, mas o próprio diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, chegou a dizer que o Atlético não pretendia negociar o Eduardo Vargas e que não estava colocando ele na vitrine. Mas é claro, né, que com uma boa proposta ele pensaria em negociar o Vargas e tal, que é meio padrão aí no futebol brasileiro, né? Nenhum jogador é inegociável, né? Dependendo do preço, eles negociam qualquer coisa, a gente sabe disso. Eduardo Vargas, tá? Nessa temporada jogou apenas um jogo, que foi o último, contra Tombense, entrou no segundo tempo, inclusive deu a assistência para o gol do Hulk. Em 2022, jogou 39 jogos e fez 6 gols, sendo eles 5 pelo Campeonato Brasileiro e 1 no Campeonato Mineiro. O Eduardo Vargas dificilmente vai ser contratado pelo Inter, tá? Primeiro, porque queima uma vaga de estrangeiro. E a gente tá falando aqui que o Inter tá sondando alguns jogadores, como o Cuejar, né, do Al Hilal, que é colombiano, o Rafael Borré e o Lucas Alário, que são estrangeiros também, contariam como uma vaga de atacante, por exemplo, e o Eduardo Vargas seria o 6º estrangeiro caso o Inter contrate mais 2, né, que são jogadores que o Inter tem uma prioridade maior neste momento. O Alexandre Ernest, que é meu parceiro de canal lá no Vozes do Gigante, trouxe a informação que o Eduardo Vargas de fato foi sondado pelo Inter, mas lá atrás, na situação ainda envolvendo o Edenilson, né? Lembra aquela possibilidade de troca de jogadores? Falou em Johan, se falou em Natan. O Inter ventilou. E se fosse o Eduardo Vargas, como é que ficaria? Porque são salários até parecidos entre Vargas e Edenilson. Vargas ganha na casa dos 900 mil reais por mês e o Edenilson ganhava 800, quase 900 mil reais por mês aqui no Beira-Rio. E acabou que não deu negócio, né? O Atlético comprou o Edenilson, pagou o salário dele, aí não sei quanto é hoje lá no Atlético Mineiro, e o Inter acabou não pegando nada na troca. Então, esta possibilidade está praticamente descartada. Eu não descarto porque sabe como é o futebol, né? Daqui a pouco muda, assim, o Vargas aparece aqui jogando de vermelho. Então, pelo que eu tenho de informação, acredito que ele não será contratado pelo Internacional. Pelo menos é a tendência, o Inter que segue no mercado, né? Buscando jogadores para função ofensiva, um centroavante. Alário, do Eintracht Frankfurt, o Borré, do Eintracht Frankfurt e outros nomes também estão na pauta. Postei um vídeo hoje pela manhã, né, falando sobre isso, sobre os planos que o Inter tem para centroavante. Aliás, já deixa aqui nos comentários qual camisa 9 você gostaria de ver no Internacional. Quero falar sobre Gabriel Mercado, afinal o Inter se reapresentou hoje, depois da goleada contra o São Luís, 4-0 no último sábado, já avisando o Ipiranga na quinta-feira, jogo 4h30 da tarde no Beira-Rio, jogo importante aí para o Inter seguir subindo na tabela de classificação e encaminhar também a sua classificação, espantar, né, os empates para bem longe e conseguir a sua segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Gaúcho. O Internacional, gente, deve repetir a escalação que goleou o São Luís, com Pedro Henrique sendo mantido como falso 9 e mais do que isso, né, com o Moledo no setor de defesa, porque o Gabriel Mercado de novo não treinou hoje e não deve estar à disposição nos próximos 2 jogos, nem contra o Ipiranga e nem contra o Novo Hamburgo. Se especula, né, que ele poderia talvez ser relacionado
contra o Caxias. No outro sábado, não, melhor, sábado não, né? Quinta, Ipiranga, domingo, Novo Hamburgo, quarta-feira, Inter e Caxias no Beira-Rio. É uma possibilidade. Se não, só lá contra o Brasil de Pelotas no sábado, em Pelotas, esse jogo. Dito isso, tá? Então a gente pode projetar esse time com o Keiler, Bustos, Moledo, Vitão, René, Johnny De Pena, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e o PH. Eu conversei com algumas pessoas sobre o nosso amigo Mercado e que me disseram foi o seguinte: olha, por mais que seja um grau 1, a lesão na panturrilha sempre é difícil de curar. A panturrilha possui fibras musculares diferentes do que na coxa e são mais resistentes, ou seja, por mais que ele não sinta dor, ainda pode estar em processo de cura e não tendo 100% pode vir a abrir de novo o músculo ou virar uma lesão por estresse. Então assim, o Inter está tendo todo um cuidado com o Mercado nesse momento, porque é uma pré-temporada ainda, querendo ou não, e não vai acelerar o processo de recuperação desse jogador. Gigante Veículos, teu carro tá por lá, né? Eu sei, em Capão da Canoa, Litoral Gaúcho. Sei que tem muita gente fazendo bate-volta nos fins de semana, né? Pra aproveitar um pouquinho a praia, o calorão que tá no Rio Grande do Sul. Então tira um tempo e passa na Gigante. Novos, seminovos, teu usado na troca e a certeza do melhor negócio. Estou deixando o link do WhatsApp da Gigante Veículos para que tu possa conversar com o Rafa e toda a equipe que tá por lá, batendo recorde de vendas por mês aí, para conversar com ele. Chama agora, tô pensando em ir para Capão no fim de semana, né? Vamos marcar uma resenha, marcar um café para olhar o carro tal, que eu vi que tá no estoque da Gigante Veículos. Tenho certeza que tu vai fazer um ótimo negócio. Pra gente fechar esse assunto, eu quero falar sobre Enzo, atacante do Sub-20 do Internacional. Seria normal, né, falar sobre um atacante da base, mas esse tem um tom especial, porque é o filho do Fernandão, que tinha, na verdade, né, o contrato encerrando neste mês de janeiro com o Internacional. Só que este contrato será renovado por mais 2 temporadas, ele será válido até o fim de 2024. Então assim, o Enzo vai jogar 2023 e vai jogar 2024 no Inter. Ele que fez o último gol do Inter, inclusive na copinha desse ano. Buscou aquele empate contra o Ituano, né, já nos acréscimos. Um gol muito parecido com o que o Fernandão fez contra o São Paulo na final da Libertadores, né? O goleiro solta a bola no pé e o Enzo tem aquela estrela para marcar. Há quem diga e tal, né, que o Enzo ainda tem muito caminho pela frente. Alguns duvidam que ele vai vingar, outros já acham que ele tem alguns trejeitos do pai, né? Então, o fato é que o Inter vai ter mais 2 anos para conseguir observar esta evolução do Enzo na base do Inter. Então fica, né, no Beira-Rio o atacante de 20 anos de idade, Enzo Costa, o filho do Fernandão. Beleza? KTO.com, já fez o teu cadastro lá? Ainda não? Então aproveita e faz com o cupom COLAR para garantir 20% de free bet. Tem alguns jogos bons aí, né, pra gente dar uma olhadinha nesta semana, né? Começam a esquentar os estaduais, alguns clássicos já aconteceram no fim de semana, né? Vitória do Botafogo contra o Fluminense, vitória do Corinthians contra o São Paulo. Então é legal dar uma olhadinha na tabela dos estaduais para ver quem é que tá desesperado, quem é que não tá, para fazer aquele palpite certeiro em KTO.com. Beleza? Aquele abraço, te inscreve no canal, está chegando a 100 mil, se tu chegou até o final desse vídeo e não é inscrito, por favor, dá uma olhadinha ali, clica em inscrever-se, que vai me ajudar muito a colocar a plaquinha dos 100 mil aqui atrás no cenário. Combinado? Aquele abraço, tamo junto. Tchau, tchau.